Olá, tudo bem? Começa agora mais um Resenha Podcast, o programa que recebe autoridades e especialistas para falar de temas pesados de maneira leve, como uma resenha. E hoje nós vamos conversar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, que agora em outubro completa 20 anos. E para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos a vereadora Vivi da Rádio, também a Tânia Rodrigues, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e a advogada Vanessa Bettoni, que é presidente da Comissão de Direito e Proteção da Pessoa Idosa da UAB de Pindamonhangaba. Bem-vindas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, estarem aqui hoje. Obrigada, Ana Laura. Para a gente é sempre um prazer falar da pessoa idosa. Eu, desde que entrei na Câmara Municipal, coloquei como bandeira isso. Minhas emendas são direcionadas aos idosos. Eu tenho aí um pai idoso que é a minha referência de vida e ele me desperta todos os dias para buscar o melhor para a pessoa idosa. Então, eu tenho me dedicado inteiramente. Mando minhas emendas para eles viajarem, mando minhas emendas para a festa do fim do ano. Agora mesmo eles vão fazer uma viagem com esse dinheiro de emenda. Vai o ônibus, vai lanche e eles se sentem muito felizes. Eu faço tudo isso porque eu vou chegar lá e quando eu chegar lá, eu quero ser tratado com dignidade e respeito. Então, o que eu posso fazer por eles hoje, eu quero receber amanhã. Bem-vindas. Olá. Eu também quero estar agradecendo, o convite. Eu acho que mais do que nunca se faz muito pertinente esse tema da pessoa idosa, até porque essa faixa etária tem crescido muito no nosso país e a gente precisa despertar e ter um olhar carinhoso, Até porque, como disse a Vivi, em breve nós também estaremos fazendo parte desse grupo. Então, a gente tem que preparar hoje para colher amanhã. Não vai demorar muito, viu, gente? Também querendo agradecer a oportunidade, dizer que eu faço parte, a gente faz parte, provavelmente todo mundo que é sensível ao tema, faz parte do movimento desses 20 anos, de mudança de paradigma, um movimento de respeito, de valorização, ao envelhecer, Porque quando a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Não há diferença. Um mundo melhor para idoso é para qualquer um. Então, vamos falar sobre ideias, de coisas boas, se puder, Porque a gente conta com a parte pesada também, principalmente na área jurídica, mas eu gostaria muito de falar sobre projetos e ideias, principalmente com a vereadora. Com certeza. Aqui é um local de discussão, de ideias para a gente trazer, à luz, soluções, propostas. E a Tânia falou uma coisa interessante, que é uma população que está envelhecendo. Eu tenho um dado aqui, até 2040, 25% da população nacional serão de pessoas idosas. Hoje esse número já é 15%. Nós temos no Brasil agora, o IBGE divulgou os dados, são 33 milhões de pessoas idosas. É muita coisa, Então, e com sorte a gente vai chegar até lá, Se Deus quiser. É um privilégio poder porque a perspectiva de vida, ela aumentou e a natalidade diminuiu, nós temos visto que tem uma projeção até para 2050, nós temos mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes no nosso país. E é uma coisa até que a gente for parar para pensar, um pouco até preocupante também, Porque a gente vê o quê? O idoso, a pessoa idosa, ele está no momento de colher aquilo que ele plantou, O trabalho. É diferente da criança. A criança e o adolescente estão se preparando para a produção, para produzir. E a gente vê o quê? Que essa pessoa, ela vai demandar mais cuidados. Então, se nós, quanto sociedade, não começarmos a nos preparar para acolher. Porque junto com o idoso tem a família, a gente não pode esquecer isso também, Tem a família que a gente precisa acolher, porque cuidar, muitas vezes, principalmente quando algumas pessoas idosas, a gente viu também que cresceu muito a questão das doenças degenerativas, não é fácil. É um processo caro, Não vamos ser inocentes, porque é um processo caro, Que exige uma alimentação, de repente, específica, um cuidador,
médicos, alguma instituição para acolher essa pessoa. Dá para desatrelar a saúde e o envelhecimento, né? Mas aí, Ana Laura, a gente vai cair no problema que a gente enfrenta, que a gente sabe, que é a política pública direcionada à melhor idade, né? É o que falta tudo. A gente vê o grande desrespeito que acontece no nosso país, Brasil, já começa pela aposentadoria deles, né? Eu uso o meu pai como exemplo, ele saiu da Ford com 10 salários, 12 salários. Hoje eles ganham 2. Né? Então, parece que a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo valor. Esses 2 salários, praticamente hoje, o idoso, ele paga um convênio médico para ele e para a esposa. Né? 2 salários mínimos é o valor do convênio médico e ainda vai faltar um pouquinho, vai ter que complementar. Aí, quando essa pessoa alcança aí seus 65 anos, muitas das vezes, e ela aposenta, meu pai aposentou mais cedo, mas ela aposenta e ela vê que ela ainda tem disposição, que ela ainda tem saúde, tem energia e quer voltar ao mercado de trabalho, pergunta se a gente tem políticas públicas e portas abertas para que esse idoso, que tem uma grande experiência na área que ele veio, se ele tem esse valor, se ele é colocado, inserido novamente no mercado de trabalho. Então, você vê que já vem essa defasagem do salarial, já vem a porta fechada, e aí é onde vem os problemas. Que a gente vai envelhecendo, começa a entrar problema de saúde. Anda junto com a gente lado a lado, né? Eu tô com 47 anos e minhas dores do joelho começaram a aparecer, coisa que eu nunca tive. E aí, cadê a saúde para o idoso? Cadê a prioridade realmente, que tem leis para isso e não prevalece? Não prevalece nem fila. Né? A gente vê que não funciona isso no Brasil. Eu mesma tive que brigar aqui em Taubaté, porque o prefeito quis retirar a gratuidade do idoso de 60 anos, que já era um direito adquirido aqui no município de Taubaté. O idoso de 60 anos, a partir de 60 anos, que não tenha uma renda muito alta, ele já consegue andar de ônibus gratuitamente. E foi que quiseram tirar isso dele. Eu briguei muito e a gente manteve. Como isso foi na gestão Ortiz e Saldi também quis. E eu falei, vamos entrar em guerra. Complicadíssimo. Vamos entrar em guerra civil. Porque a gente já foi ver, para o idoso conseguir essa gratuidade, eles exigem uma documentação. Nem pé chato ele pode ter. Sim. É modo de falar, claro, mas coisa é isso mesmo. Que a gente sabe que aquela população mais carente, menos informada e que necessita mais desse transporte público, termina não tendo acesso a ele. Nós já observamos isso quanto conselho. Que o que existe, né, na visão das pessoas, e isso é uma visão do Brasil, é diferente do mundo, porque nós temos países de primeiro mundo que já há muito tempo respeitam as pessoas idosas. Então, aqui no Brasil existe uma cultura de preconceito. A gente fala o idoso em terceira pessoa, eles, e também a gente fala sempre numa vulnerabilidade presumida. E não é isso. A idade produtiva, isso não é catalogado, a idade produtiva não é mais 20, 30 anos. Ela é, muitas pessoas, empresários de 20, 30 anos, às vezes estão usando o nome para o pai que está empreendendo lá a vida inteira. Então, a idade, quem está bancando essa sociedade que hoje tem uma idade maior, hoje o 20 anos é uma criança. Antigamente, 20 anos, os nossos atuais idosos, temos aqui, com 20 anos já estavam casados, já estavam com a família constituída. Era um outro estilo de vida. Esses são os idosos que nós vamos proteger hoje. São idosos especiais que viveram essa transição, que vivem esse preconceito, e acho que a gente tem que mudar isso e catalogar. Existem idosos muito capazes, que estão correndo atrás disso, que estão trabalhando, que estão sendo produtivos e, obviamente, cuidar dos vulneráveis, né? Isso todo mundo tem que cuidar. Como existem outras pessoas vulneráveis, mas o que é interessante é esse preconceito, né? Que a gente tem que combater. Acho que todo mundo aqui faz parte dessa ideia. Vanessa, eu acho que esse é um dos grandes desafios. E a Vivi citou também a questão do respeito para com essa pessoa, não é? A gente percebe isso aí. Às vezes as pessoas atrelam envelhecer ou a pessoa estar idosa a um fardo, alguma coisa que aí não tem mais utilidade. Deixar de ter valor. Envelhecer é uma conquista da humanidade. Sim. Quando a gente morria com 40 anos, a gente estava pronto para morrer. Envelhecer é uma conquista, não é um fardo. Se a gente está vivendo 40, 50, 60, 70, se hoje a população brasileira, o que mais aumenta são os octogenários, é porque a gente está cuidando da saúde, a gente está conseguindo chegar lá, e esse movimento de cuidar e de políticas públicas é para garantir os 100. E os 100
também, sim. obviamente, que não é estar longe. Isso é muito importante dizer. Na verdade, é dignidade, né? Esse movimento... Eu acho que a gente não quer só dignidade. A gente não quer viver 100 anos numa cama. A gente quer viver 100 anos com espaço. A gente quer ter voz, a gente quer ter atividade, a gente quer ter trabalho, a gente quer fazer projetos para o mundo, né? E hoje a pessoa que tem 70 anos, ela tem muito mais conhecimento do que eu, né? Eles que sabem o que precisa, o que não precisa, as barreiras a serem enfrentadas. E às vezes estão até mais ativas que muita gente jovem. A gente viu isso agora, a semana retrasada, na semana em comemoração aos direitos da pessoa idosa. Gente, foi assim de você ficar surpreso de ver o que o pessoal, né? Tá os dois aqui que não vão me deixar mentir, porque eu os acompanhei até um dia no pesqueiro. E, gente, subindo em árvore. Eu ainda até brinquei, uma senhorinha de... eu acho que ela tinha 86 anos. Ela subindo na árvore, tirar fotografia, aquela coisa toda. Aí eu falei para ela assim, a senhora tem quantos anos? Ela fez para mim assim, acho que era 86. Ela falou 86. Eu falei de alma, espírito, tem quantos? Ela, 24. E uma senhora de 90 anos que me convidou para correr com ela. Eu falei, a senhora não fala mais comigo nunca mais. E a gente ter uma população idosa bem cuidada é um reflexo da nossa sociedade, né? Sim. E o nosso produtor, o Grandão, ele tá anunciando aqui para mim que já tem participação de telespectador. Legal. Qual que é a pergunta, Grandão? A pergunta é qual a importância, né, do idoso se manter ativo, tanto física quanto mentalmente? E vocês já estão contando aí de pessoas que estão dando um baile na gente. Olha, eu sou filha de gerontologista, então eu comecei a entrar nesse tema até por questões médicas, né, dentro da minha família. E o exercício, né, antigamente, eu vi um vídeo do Drauzio Varela que ele disse que em 1940, as pessoas viviam 40 anos. E quando eles chegavam à beira dos 50, o médico falava, vai para casa e repousa. A medicina, o paradigma da medicina era repouso. E hoje, o novo paradigma da medicina é faça exercícios até o dia da morte. É o contrário, né? Por quê? Porque o exercício ele vai evitar as doenças degenerativas, ele vai melhorar a questão dos medicamentos, vai deixar desnecessário o uso de medicamento, ou então os que são necessários, uma melhor absorção. Em relação a alegria, né? Depressão, tira também. E a saúde em si, né? Não tem outra forma. Eu acho que a maior forma de a gente ter saúde hoje são os exercícios físicos, atividade física. Então, não é só para o idoso, mas sim, muito para o idoso. E falam assim, se você nunca fez exercício, nunca é tarde. Então, e a gente pode gradativamente, concordo plenamente com você, o exercício é fundamental. Um ortopedista falou para mim, sabe o que? Ele falou para mim assim, olha, você só pare de exercício quando você fizer 103. Aí eu ainda brinquei com ele e falei para ele assim, então quando eu fizer 103, aí nesse dia eu já paro. Ele falou assim, isso, quando você fizer 103, aí você para com o exercício físico. Mas até lá, não pare. Eu discuto muito isso no orçamento, que a gente vê, né, a discrepância no valor de orçamento, o investimento na saúde, por exemplo. Hoje o nosso investimento na saúde do município de Taubaté é 450 milhões. Aí quando você vai ver o esporte, não chega a 70 milhões. E aí o que você pensa? Quem pratica atividade física, quem desfruta do esporte, não vai usar a saúde. A melhor maneira da gente prevenir, né, que o idoso lá na frente precisa usar a saúde é investir agora no jovem, no adulto, no próprio idoso. O idoso que pratica atividade física não usa a saúde quase nada. Exatamente. E a gente não vê políticas públicas, doutora, direcionada a isso, ao esporte. Porque o exercício físico ele faz bem para o corpo e para a mente. Porque você está convivendo com outras pessoas. Você sabe que eu ouvi de um idoso? Vivi, não adianta ficar colocando essas academias ao ar livre, sem peso pra gente, não. Nós estamos tudo na academia, levantando peso. Mas olha, além de tudo, a academia... Eu não vou pôr mais. Mas a academia tem essa dinâmica de convívio com outras pessoas e o bem-estar emocional é super importante, né? Mas vocês acham que a sociedade acolhe bem esses idosos? Eu acho que a academia do idoso já é um pouco preconceituosa. Concordo. Então, o idoso que está ali, ele já se sente num lugar... porque o idoso, ele dá parte, então ele quer estar junto com a gente. As sociedades chamadas áreas azuis, que são as áreas do mundo que tem a maior longevidade dos idosos, o que acontece lá? Além da alimentação, eles fazem atividades domésticas e eles plantam, eles
cozinham, e isso, atividade sempre, e interagem com a família. Então, as pessoas longevas vão conseguir chegar lá com essa interação e o que acontece aqui? É o preconceito. Então, eu acho que as academias do idoso podiam ser uma academia no geral, né? Porque a palavra idosa, até em relação ao Estatuto do Idoso, é da pessoa idosa, né? É do Estatuto do Idoso, né? Sim, para ficar mais inclusiva. Mas a gente vê que o idoso aqui é muito pejorativo. Até o parabéns a você, como é que é? Vai ficar mais velho. Cada ano que passa, ele fica mais velho. O azar é só dele, né? Essa parte do parabéns. Então, parabéns. Diminui o envelhecimento, né? Que seria uma honra, seria uma conquista da humanidade. E sim, existe eu acho que os idosos não são acolhidos nesse ponto, que precisa desse espaço de respeito e tudo mais. Tânia, você, à frente ali do Conselho Municipal, como que você sente essa troca dos idosos? Eles se sentem acolhidos nos lugares, ou a sociedade ainda vê eles como um peso, como a gente estava conversando? Nós temos visto isso aí, né? Uma coisa assim que eu tenho observado e eu tenho falado também, onde eu tenho oportunidade, é que, por exemplo, aqui em Taubaté nós temos apenas 3 instituições que vão acolher essa pessoa, vai desenvolver atividades, né? Que é o CCI da Vila Marli, o CCI do Três Marias e o Centro Dias. Para uma cidade que tem mais de 50 mil pessoas idosas, não é? Tem os grupos setoriais que os CCIs têm? Tem. Mas será que todos os idosos estão sendo acolhidos? A minha pergunta fica essa. Será que todos os idosos, pela geografia do nosso município, conseguem ir no CCI da Vila Marli? Conseguem ir no CCI do Três Maria? Conseguem aqui no Centro Dias? Segunda-feira nós estivemos aqui, participamos do coral, né, das atividades, da roda de conversa com as pessoas idosas que frequentam aqui, mas são 40 vagas. 40 vagas. É muito pouco, né? Três Marias tem uma lista de espera. Esses dias eu conversei com a coordenadora, a Karina, 490 pessoas esperando. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Isso é um direito. Né? Quer dizer, é o que a Vivi falou. Então, a gente percebe o quê? Que as políticas públicas, elas precisam ter um olhar específico para este público. Eles estão aí como produzindo, que a gente poderia resolver essa questão? O Poder Legislativo consegue? Na verdade, esse projeto já deveria vir lá de cima. Assim como a gente tem hoje uma lei, a doutora pode falar melhor sobre a lei do direito da criança de poder estudar, né? Hoje a criança que vem para um município, existe uma lei que ampara que a criança precisa ser matriculada. Por que não para os idosos também? Né? Deveria vir uma lei lá de cima de que o ambiente no município, bom, vamos criar então, né, um centro de convivência ao idoso, mas vamos colocar ele apto ao estudo de número de idosos que tem no município. Não pode acontecer de jeito nenhum da gente ter 400 idosos na fila esperando para ser feliz. Como se eles tivessem tanto tempo de vida assim para esperar um momento que ele possa ir praticar atividade física, fazer uma aula de computação, participar das viagens. Isso é um absurdo. Isso é uma estupidez. Isso acontece, inclusive, com asilos hoje, né? No município. A gente vê aí vários idosos que precisam ir para o asilo e não tem vaga. E aí ficam abandonados, porque as pessoas da família precisam trabalhar. A gente acompanha de perto o SAMU, o maior número de ocorrência hoje no SAMU, o maior número é idoso abandonado sozinho que caiu 24 horas jogado no chão, sujo de cocô, sem comer porque ele não consegue levantar porque mora sozinho, abandonado. O Estatuto do Idoso, ele prevê que é dever da sociedade e do Estado garantir a proteção, inclusive com os orçamentos públicos. Mas sobre ideias, eu até trouxe aqui um presente para dar para a vereadora. Eu quero. É sobre o Guia Global da Cidade Amiga do Idoso. E, infelizmente, no estado de São Paulo, só 2 cidades são cidades cadastradas pela ONU, Amiga do Idoso, e aqui é um guia. Esse projeto que foi feito na ONU em 2005, ou seja, o código foi em 2003, 2005, que esse projeto começou a aparecer na ONU, ele foi feito por um brasileiro. E quem está lá na frente é o Paraná.
Paraná tem um monte de cidade amiga do idoso. Eu vou dar aqui para a vereadora. Quem sabe Taubaté. Aqui nós temos o selo do amigo do idoso. Taubaté tem esse selo. Diferente, esse cadastramento da ONU que é diferente. Aqui é um guia e ele fala exatamente como foi a metodologia. Primeiramente foram ouvir as pessoas idosas e como a gente vai fazer em relação ao transporte, em relação à saúde, tudo o que eles precisam e políticas públicas sim, porque a gente precisa ver uma área mais rural, vai precisar de um tipo de acolhimento, uma área mais urbana, um outro tipo. Então, eu vou dar isso de presente, quem sabe a gente não consegue ser Taubaté ou Pinda. Ou referência. Aqui é a primeira do Vale do Paraíba, né? Porque a gente está em São Paulo, teoricamente um lugar favorável. É a primeira do estado de São Paulo, né? Não, já tem duas. Já tem duas em São Paulo? Tem duas no estado de São Paulo, Mas esse projeto, ele é mundial. Depois você me passa a cidade que já tem o projeto? Para que eu possa copiar o projeto? Sim. E a gente possa implantar? E é muito lindo esse guia, até devia dar um para cada uma aqui, porque é pra gente ver como é interessante ouvir os idosos, entender os temas, por exemplo, o transporte público. Aqui existem depoimentos de idosos, né? Porque a gente vai saber o problema com o depoimento deles. Eles, num transporte, dizendo que não pegam ônibus, por exemplo. Eu vou falar do transporte, eu vou pegar uma deixa na tua fala, pode concluir. No transporte, que eles falam que não pegam ônibus porque caem. Muitas vezes o ônibus sai andando ou não para por causa da gratuidade, ou são assaltados dentro do ônibus. No ônibus. Não consegue subir, então eles preferem o táxi e fala também dessa questão até das vagas que são obrigatórias, vagas reservadas para idosos. Então, depois eu queria falar, depois do transporte, o quanto de descumprimento da lei exige pelas autoridades públicas que a gente não consegue, sente fraco para brigar, mas fale do transporte. Na Suíça, nós temos leis na Suíça onde os ônibus eles têm os locais determinados para parar, que a calçada tem que ser na mesma altura da descida do ônibus. Lógico. Então o ônibus ele já para num local que já tem ali um calçamento, que ele já desce e já vai para uma escadinha. Depois além disso, da calçada, tá? Além disso, a população na Suíça, eles disponibilizam voluntariamente de 1% de imposto, o valor que eles pagam de imposto para direcionar a pessoa da melhor idade. Então, com toda essa população, esse 1% de cada um é direcionado à saúde do idoso. Tem idosos na Suíça que eles moram sozinhos e eles recebem por dia um médico todo dia, um enfermeiro, e eles ficam com botãozinhos que são mais independentes, que não tem um enfermeiro que o acompanha todo dia. Estou falando da população que é sozinha, que não tem a família. Eles têm um botãozinho direto ligado ao hospital. Então, qualquer coisa que eles precisam, eles apertam o botãozinho, rapidamente chega já um auxílio. E tem a pessoa que vai lá todo dia, já faz todo o medicamento dele. Ele é colhido com dignidade e com o valor de 1% de imposto voluntariamente direcionado. E toda a população da Suíça disponibiliza esse 1% para passar a melhor idade. Não dá vontade de ir para lá? Não dá vontade de ver? Porque o lugar adequado, idoso, é para todo mundo. Adequado para o deficiente, adequado para a gente. É para todo mundo. Né? Agora, aproveitando ainda o tema transporte. E essa ideia de ter casa, de ter uma residência, a gente está vendo onde? Em Caraguá. Caraguá tem a Vila Dignidade, que são casas construídas para quê? Para que esse idoso que não tem família, mas que tem ainda uma independência, uma mobilidade, ele tenha essa liberdade. Porque ir para uma instituição de longa permanência, né? Porque agora a gente não usa mais o termo asilo, a gente usa instituição de longa permanência, o que acontece? As públicas são poucas e as privadas, elas são caras. Exatamente. Aqui em Taubaté, elas saem na média, né, porque a gente, o conselho faz fiscalização nas instituições, sai 3.700, 4, 5, 6, 7 mil. E tá ele lá com um salário dele único, um salário mínimo. Como que, é o que a Vivi falou, como que essa pessoa idosa, com um salário mínimo, ela vai para lá? Ou como que essa família, de repente, vai ter esse recurso para pagar, para que essa pessoa fique? Até porque lá dentro tem a fralda, tem o medicamento, tem uma série de outras coisas que você tem que pagar à parte. Preconceito contra da pessoa idosa também está dentro da família, isso é uma infelicidade, né? Só para a gente não perder o time do transporte público, já aproveitando que a gente já está via TV, que as pessoas tenham bom senso, que o jovem tenha bom senso. Viu um idoso entrar no ônibus, levanta, pelo amor de Deus. Não espera ele pedir, não espera alguém olhar torto para você. Tem esse tocômetro, que absurdo. A gente entra hoje no ônibus, sem brincadeira, isso me deixa muito triste. Você vê um bando de jovens sentados e idosos de pé. Isso está piorando? Muito pior.
Cada vez pior. Então, assim, questão de bom senso, educação. Cadê o painel? O respeito, né? Infelizmente, a gente acaba tendo que chegar num ponto de colocar uma baita placa dentro do ônibus. Cria uma lei, coloca a placa lá assim, ó, se você ver um idoso de pé, doe seu lugar. Tem que chegar num ponto desse? Não Cadê a nossa precisaria, educação? né? Aí é o problema. Eu não faço e não sou punido, eu não faço e não dá em nada. Isso é a questão da consequência, né? Infelizmente. Mas cabe aos pais também, dar educação para os filhos sobre isso. É a cultura. É a cultura. A gente tem uma pergunta e o nosso produtor vai fazer ela pra gente. A pergunta é direcionada para a vereadora. Por que nos debates políticos, vereadores e deputados sempre apontam problemas, mas raramente apresentam e votam soluções? Bom, eu vou falar pelo município de Taubaté, que eu estou em 2 mandatos, não estive lá em cima e concordo plenamente com essa pergunta. Realmente, eu sempre falo isso em audiência pública. Eu falo, é tão lindo fazer uma audiência pública, é tanta gente falando de tantas áreas, olha, que tem isso, que ele tem direito a isso. A prática não funciona nada, não funciona nada. Esses dias nós tivemos uma audiência pública direcionada à violência contra a mulher. Ah, mas aqui tem a casa de acolher. Ah, mas tem o suporte da delegacia. Tem. Ela fica 2 meses lá, depois ela volta para casa do agressor. Porque não tem um aluguel social para ela, porque não tem uma escola para colocar o filho perto. Então, é mais ou menos assim. A gente discute política pública direcionada ao idoso e realmente as coisas não se resolvem. Só deixando bem claro a esse munícipe que isso tem que partir do executivo, né? O que o legislativo pode fazer é criar leis. Tem leis que são inconstitucionais. Quando a gente vai gerar um gasto à prefeitura, bate com a inconstitucionalidade, a gente não consegue passar esse projeto e cabe aí, então, a gente ter realmente pessoas, representantes no executivo que queiram comprar essa briga, que queiram fazer acontecer. Dinheiro direcionado a gente tem para isso, né? A gente tem como projetos, inclusive, que a gente recebe dinheiro de verba federal para poder investir no idoso, mas tem que ter boa vontade, se colocar no lugar, né? Quem sabe se a gente conseguir eleger aí um prefeito de 80 anos, ele possa comprar essa briga e se sensibilizar com isso, não é mesmo, gente? Eu digo mais ou menos isso nessa linha. Ou então alguém que tenha empatia, sabe se colocar no lugar e sabe realmente qual é o direito, o que pode e o que não pode fazer. Manda o projeto para a Câmara Municipal aprova e então entra em sanção. O Legislativo ele fica um pouco engessado quanto a algumas demandas e tomadas de decisões, porque cabe realmente ao Executivo. Amanhã, se eu estiver no Executivo, pode ter certeza que eu vou estar comprando essa briga diretamente e vou ter o poder da caneta. Aí é diferente. Até porque muita gente fala, é um senso comum, né? Que tem muita lei, mas pouca execução. Até porque não tem fiscalização, né? Exatamente. A senhora concorda? Tem muita lei mesmo e pouca coisa em prática? Eu acho a legislação muito boa, mas ela é um ideal, como a vereadora está falando. Ela vai lá e faz a lei, mas como é que vai ser o cumprimento? Como é que vai ser depois a punição do descumprimento? É essa que é a parte da execução da lei. Então, eu acho a legislação boa. Inclusive, eu gostaria de falar de um tema muito importante, tem a ver com saúde de idoso, saúde da população em geral, que seria o endividamento da pessoa idosa. Toda a legislação atual, a partir da pandemia, começou a fazer várias leis, né? Uma lei de superendividamento, agora uma nova lei aprovada, que eu não lembro o nome dela nem o número, mas é que previne o endividamento. O endividamento tem tudo a ver com o mínimo básico da comida da família. Então, tudo que a gente puder fazer contra o endividamento, principalmente da pessoa idosa, que sofre abuso de instituição financeira, tá? É um aliciamento horroroso. Instituição financeira que tem a fiscalização do Bacen, faz isso e não tem, parece que não tem fim. Imagina como que uma vereadora, né, que só faz a lei, fica vendo a não execução, o que acontece. Então, eu acho que a legislação é boa e ela está nessa mudança com o código, né, com essa legislação do Estatuto do Idoso, é uma mudança de paradigma, é uma mensagem, uma proteção à pessoa idosa, mas o que a gente precisa é mudar o paradigma, mudar o nosso preconceito, mudar a nossa cultura e informar. Então, esse podcast é muito importante para informar as pessoas. Os idosos têm que saber os seus direitos, eles têm que saber exercê-lo. O acesso à informática é muito importante, que também seria um direito, uma política pública. Se ele souber mexer no celular, mas ele também ficou achando que não é capaz, mas ele tem que ter acesso à tecnologia, isso é um direito, isso é uma forma dele fazer parte da sociedade. Então,
executar, a lei é o dever ser, e executar é o que a gente vai fazendo aqui, ó, esse trabalhinho de formiguinha, de fazer acontecer a lei, e fazer acontecer a educação, que ela falou, a educação em casa. Vanessa, eu acho que essa questão, você falou um tema legal também agora. Essa questão de valorização da pessoa idosa, ela deveria começar lá desde a escola. Exatamente. Né? Trabalhar com essa criança, trabalhar com esse adolescente, trabalhar com esta família. Como vai se dar esse processo, né, do envelhecer? O que é necessário? Como que se deve se portar? Porque para você mudar paradigmas, para você mudar cultura, eu acho que o melhor lugar é a educação. Sim, é a escola. Tem um detalhe, Tânia, que é importante colocar para vocês, que resume ao todo como o idoso é tratado no Brasil. Olha como é que é a valorização do idoso. O idoso entra para um hospital, para uma UPA, porta aberta, e aguarda uma fila da UTI. Ele entra no sistema CROSS, que é o nosso SUS. O idoso de 80 anos entrou, faz 15 dias que ele está esperando uma vaga. Se entrar o Matheus com 20 anos, a Vivi com 47, a Ana Laura com 20, eles vão passando na frente do idoso. O idoso, ele não tem preferência na UTI. Ele vai ficando para trás porque, ele já está idoso. Porque tem um protocolo, você sabe, né? Tem um protocolo dentro do hospital. Isso é o maior crime que eu já vi acontecer na minha vida. E isso não é em Taubaté, isso é no Brasil. O idoso vai ficando para trás porque se um jovem chegar, ele tem preferência. Não que eu sou contra o jovem ter preferência, mas o nosso país é um país rico, que teria, se não tivesse tanta corrupção, nós teríamos leitos para todos. Mas deixar o idoso, que é o próximo da fila, entrou mais um, o próximo da fila, entrou mais um, é o próximo, ele morre no pronto atendimento aguardando uma vaga. Daí, a gente já olha o conceito que vem de lá de cima. Deixa o idoso para depois, ele já viveu bastante, vamos dar prioridade ao jovem. Se eu envelhecer, eu estou vulnerável. Ou seja, eu não presto mais. Eu não estou prestando. Exatamente. A minha vida não vale mais nada. É isso? Isso é de dar nojo que acontece no nosso país. Agora, dinheiro para todo mundo ter direito a um leito, a gente tem. Sim. A gente só não sabe onde está. Então, por aí a gente já começa a ver, você já começa a descer as políticas para o idoso. O transporte público, a escola, a tecnologia, a informatização, a saúde, o esporte. O idoso vai ficar para trás, vai ficar por último. Agora, vocês duas falaram de tecnologia, de redes sociais na vida do idoso. E isso tem uma parcela importante na vida do idoso, promove a socialização, Perfeito. Eles estão em contato, eles estão se desafiando também a aprender uma coisa nova. Mas tem riscos, né? A gente tem alguns problemas aí com as redes sociais. O idoso fica mais vulnerável? Sim, ele é vulnerável a crimes, né? Em qualquer lugar. Até se o banco mesmo descobre que ele aposentou e está lá oferecendo empréstimo consignar, né? O banco que é catalogado. Isso é comum, né? Isso é comum. Os idosos são muito vítimas de crime de internet, né? Eles conseguem... Os criminosos descobrir que essa pessoa é idosa e eles são vítimas. Mas... em relação ao banco, o banco tem que proteger a parte financeira e tem que tomar cuidado, tem que ter sempre a família assessorando. O que é importante? Todas as medidas para a gente cuidar, elas são ligadas, né? Um idoso nunca pode só ter o acesso, ele tem que ter o acompanhamento da família. E depende do grau da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade dele, ele vai indo sozinho, mas sim, existe o risco, sim, do crime, é muito comum, principalmente financeiro, né, que ocorre. E outras violências também, existe uma violência sexual contra idoso, é muito triste. Existe a violência da própria família. Essa parte é muito pesada, que a gente também vê. Mas como é importante inseri-los à socialização, como você colocou. Exatamente. Como eles estão se socializando na rede social. Como eles se sentem importante e feliz. Hoje você vê aqueles sites de relacionamento... Eu vi esses dias 80 a mais. 80 a mais. Muito bom. Essas pessoas Quem está procurando acima de 80? Falei, meu Deus, que coisa linda. E você vai ver, tá bombando de gente com uma namorada. Eles gostam de viajar, de namorar. Sim. Porque o que a gente falou, com essa longevidade, ela trouxe essa saúde, né? Não só física, mas de cabeça, de mente. A pessoa, esses dias eu vi uma senhora no programa até do Luciano Huck, que ela queria fazer 86 anos caminhando numa trilha lá no Quênia. Ela estava disputando aquela disputa, né, da parede, que
porque ela queria. Ela começou aos 60 anos a escalar. Olha, Ela que falou que legal. era um sonho que ela tinha. E o marido falava para ela assim, você é velha, isso é para coisa de gente jovem. Aí ela falou assim, aí ele veio a falecer. Aí eu falei, agora é minha vez. Ela ficou livre. Agora é a minha vez. Gente, e foi até interessante, porque o Luciano ficava para ela assim, a senhora quer sentar? E ela, não, imagina, eu estou bem, em pé, e pra... sabe, ele que é aquela preocupação pelo fato dela ter 85 anos, assim, de, ai, né, aquela história que você falou, com 50 vai repousar, fica quietinha aí. E mostrando as fotografias. Mas era ela uma de- criação mesmo, né? uma Sim, cultura, né? A minha porque mãe- cultura, né? A gente já vê como frágil. Ah, não, vamos sentar aqui. Ai, parece que vai se acabar. E a pessoa está tão viva ou tão capaz de fazer tudo, porque enquanto há projeto a vida, né? Enquanto você tem sonho a vida, que você que não se sente limitada a nada. E vou dizer uma né? coisa, somos todas mulheres aqui, a mulher mais... Também, a pessoa idosa sofreu preconceito e a mulher também. E a mulher, quando ela casou cedo ali, ela não conseguiu muitas vezes ir trabalhar, ela não conseguiu fazer isso. Então, muitas idosas hoje, a mulher vive mais, não por questões genéticas, porque a nossa genética não nos favorece, a gente menopausa, mas a mulher se cuida. A mulher hoje, que é a maioria, né, da população em geral, e nas idosas, elas estão botando para quebrar. Elas estão indo dançar, elas estão namorando. A mulher idosa também está vencendo barreiras e se libertando, não só do paradigma de prender a pessoa idosa, mas de prender a mulher. Então, é libertador. A minha mãe tem 67 anos. Ela entende de internet como ninguém. Eu falei, mãe, já você vira hacker. Já está invadindo o computador. Ela que instala, desinstala e olha e sabe como que é o Instagram, ferramenta. Então, isso é muito legal. Isso traz muita alegria pro coração dela. Né? Ela tá fazendo as coisinhas dela, a hora que ela para um pouquinho, ela já tá lá no celular. E hoje você vê, né? Eu vi esses dias um casal de idoso no médico. Antigamente você viu o casal de idoso, né? Com a bengalinha ali, com o exame. Vai, leva. Cada um ali no celular. Teclando. Ficaram 1 hora sem se falar. Parece até um ser humano normal. Uma hora sem se falar, os dois. Eu falei, olha que casal viajando na Nós vimos internet isso ali. o dia que a gente estava no pesqueiro, né? Eles estão aqui, eles sabem disso. Era o pessoal tudo e foto aqui, tira uma foto para mim e deixa ali tirar outra. Gente, o tempo inteiro, todo mundo com seu celular, fazendo poses e caras, né? Tirando. Então você vê. E eu achei legal essa sua fala, que a mulher, ela está se libertando de preconceitos sociais, não é? Esse dia atrás eu estive no CCI do Três Marias também. Tem uma professora lá que faz um trabalho assim excepcional, a Ivone. Os idosos, as pessoas idosas com 80, né, 70, sendo alfabetizados, tendo o sonho de aprender a ler, aprender a escrever, né? E que você conversa, principalmente com as mulheres. Ah, não, porque lá em casa a mulher não podia estudar, né? Tinha só que casar. Casada, ela tinha que cuidar da criança, cuidar... E quando ela... E agora, graças a Deus, né? Nós temos tendo a oportunidade de libertação. Olha, 4 mulheres falando, isso não é? uma coisa de libertação, de libertação. Uma mesa composta só por mulheres. De escolher, de dar nossa opinião, de ser livre para fazer o que a gente quiser. Então, isso é muito bacana. E as mulheres, né, idosas, elas também estão experimentando isso. Essa liberdade, essa quebra. Eu acho que esse sofrimento todo, por ser mulher idosa, ele pode ser muito contributivo para a sociedade em geral. Uma mulher que foi presa em casa, que hoje se libertou. Por isso que é muito interessante a gente pegar essa experiência da pessoa idosa e usar para melhorar a sociedade, né? A pessoa idosa que vai mostrar o que elas precisam, quais são as barreiras, para a gente poder fazer um futuro melhor. Um presente atual para eles e um futuro melhor para a gente. Inclusive, nós temos pessoas aqui. Será que os nossos convidados querem fazer uma pergunta? Na verdade, quando vocês fizerem, levanta a mão, tá? Pra gente saber, pra vocês não perderem o timing. Explicando, porque a Tânia tá fazendo referência aqui, então é porque a gente tem plateia, né? São idosos que frequentam, inclusive, o CCI do Três Marias e que quiseram vir participar e ouvir, porque aqui é um momento mesmo, né? De diálogo, de discussão, pra gente falar sobre diversos temas. Você tocou num assunto e até disse isso aí é um tema pesado, mas respeitando aqui o propósito da nossa resenha... Necessário. Vamos falar sim de temas pesados, mas de forma leve. Eu quero falar sobre a presença da família na casa desses idosos, porque muitos deles são, inclusive...
é o apoio financeiro, não só deles mesmos, não só da própria subsistência, mas às vezes de outras pessoas da família. Vocês veem isso, acompanham isso? Sim. Há abuso algumas Muito. vezes? O idoso, como eu disse, dessa geração que começou aos 20 anos e que hoje muitas vezes é a pessoa que está financiando toda a família, pagando a faculdade, ele virou hoje o financiador, ele virou essa imagem, né? Até pela essa cultura de desrespeito à pessoa idosa. Infelizmente, a violência muitas vezes vem da própria família, violência financeira, e sim, existe esse abuso, ele pode ser psicológico, físico e financeiro, né? E ele vive esse tipo de abuso, sim. Infelizmente, a família muitas vezes não tem nem como a gente, às vezes, impedir, porque ele ainda tem, por esse filho, por essa família, a dependência emocional. Então, muito não é denunciado, porque ele gosta desse filho, isso vai ferir de alguma forma. Então, a gente recebe lá na Defensoria e a gente atende no nosso dia a dia muitos idosos que são violentados pelos maridos, né? Esposas também, idosos, de maridos idosos vulneráveis, filhos, eu acho que é o principal. E aí precisa de alguém denunciar. E quando a gente chama esse idoso para conversar, ele nega. Então ele fala, não, porque deixa quieto. Então, sim, esse é um tema muito sensível, difícil de coibir pelo vínculo afetivo. E quando a gente tira a questão da criança também, que sofre violência da mãe, mas a gente vai por a mulher sofre violência do marido, mas ela tem que voltar para aquela casa. É muito difícil combater isso, então tem que ter uma mudança de cultura. Eu acho que o endurecimento da lei, não sei se vai adiantar, mas infelizmente isso acontece. Nós temos aquela frase, né? Uma mãe cuida de 11 filhos e muitas das vezes um filho não cuida de uma mãe. Eu vi isso, eu estive essa semana. Como é que chama o asilo, que não pode mais falar asilo? Agora é instituição de longa permanência. Muitas vezes eles estão melhores nessas instituições, mas nem sempre é possível. Não, uma senhora, ela quer estar lá. Porque quando ela está em casa, o filho judia dela. Então, você olha uma coisa dessa, né? Uma mulher que teve 11 filhos e um filho não cuida de uma mãe, é muito triste de se ver, é lamentável. Mas nós recebemos casos assim. A gente está acompanhando um caso, até, né? De uma senhora que está já na instituição, a filha nos procurou quanto conselho. São 5 filhos, mas ninguém quer cuidar da mãe. Ainda essa filha ela falou assim, olha, eu também não posso, porque eu também já estou ficando idosa, também não posso. E a gente é em 5 irmãos, só que ninguém quer. Ninguém quer porque acontece aquela questão que a gente tem colocado aqui. As pessoas veem, muitas vezes, como um fardo. E essa senhora, ela está com 98 anos. Ai, que dó. Porque a gente já conhece. Super ativa, super espertinha, sabe? Mas a família não quer. Em relação a isso, se a família entender, né, que cuidar desse idoso até seria uma forma de desincumbir dessa responsabilidade, que ninguém quer cuidar do idoso, e diferente da criança que cresce, a criança não tem passado, o idoso tem. Sim. Então, às vezes um filho que apanhou até bate no pai. Agora, eu acho que a solução desse problema, né, é muito difícil curar o que já está muito doente, mas são as políticas públicas em relação à educação, a pôr esse idoso para fazer exercício, a fazer um curso. Ele sai dessa situação de vulnerabilidade e ele até acaba se fortalecendo falando com outros idosos. Então, ele sai dessa parte da família e está ali, de repente ele vê alguém que está passando pela mesma situação e vai proteger e acaba depois aprendendo a se proteger. Então, essa interação social, ela é muito importante para o idoso saber se defender, né? Então, a própria família, né, Vanessa? A própria família, acolher essa família também, né? Saber onde que houve a quebra, muitas vezes, desses laços. Essa semana a gente conversou com a Viviane aqui do Centro Dia e ela falou que eles fazem esse trabalho quando recebem ali, né? De acolher, porque muitas vezes a família também não sabe como cuidar desse idoso. E mais uma vez falando em legislação, o processo de interdição, ele foi
mais criterioso agora para que impedisse, coloca agora tomada de decisão apoiada. O que significa? 2 pessoas de confiança da pessoa ser interditada, quando ele puder manifestar a sua vontade, assinarão por ele. O que quer dizer? Que a vontade vai ser... É dele. É dele. E aí, o processo da justiça para interdição, ele agora toma muito cuidado em relação a esses abusos. Então, muitos filhos querem interditar os pais, mas o judiciário já sabe dessa estatística, então é um processo difícil. Hoje, é a questão da legislação amparar, sim. Mas aí, o que a gente está falando, às vezes uma família muito doente, e se esse idoso... Se o idoso não tem faixa de renda, não. Se ele ganha pouco... Não, sim, às vezes que a gente vê. E se ganha muito, sofre também. Então, não existe renda... Agora o promotor está exigindo os idosos que residem nas ILPIs, eles também têm que assinar que eles estão ali de livre e espontânea vontade naquela instituição. Ou tem que se comprovar, no caso, se ele possui alguma demência ou Alzheimer, que ele não está capacitado para. Mas isso tem que ser através de quê? De laudos médicos. O próprio promotor aqui, ele tem exigido que tenha só... Porque, infelizmente, acontece somente isso. Eu vou colocar o meu pai e minha mãe lá naquela instituição. Eu pago para ele lá, né? E muitas vezes até me apodero de um pouco desse dinheiro, porque às vezes, de repente, é uma pessoa, né, que tem uma aposentadoria boa, tem uma condição financeira boa, tá? Então, a família interdita coloca. Nós já tivemos um caso que a gente conheceu um senhor numa instituição, né? E que ele falou, eu não quero estar aqui. Eu não estou entendendo por que o meu filho me colocou aqui. Mas porque eu não quero estar aqui. Que é um ambiente mais protegido. Eu acho que o antigo asilo, que era bem pejorativo, quase, é um lugar muito acolhedor. E ele fica lá triste, porque ele está longe da família, ele quer o carinho, mas ali vai ter médico, vai ter gente cuidando, vai ter atividade. Eu achava que era um lugar triste, mas quando a gente leva o carinho, quando a gente pode fazer essa assistência, eu sei que é um lugar seguro, que a gente vê, são idosos morando em fundo de casa, em galinheiro, entendeu? A pessoa pegando dinheiro ali, um salário mínimo e pegando de aluguel. Então a gente empréstimo, né, no nome do empréstimo no idoso, muito... ali ele ainda está protegido, né? É que essa questão aí das casas de longa permanência, eles se sentem muito abandonados emocionalmente. Emocionalmente, né? Então, falta esse amparo do acolhimento familiar, mas... Porque, querendo ou não, é aquela história, né? Se construir um vínculo. E quando você sai do seu ambiente, da sua casinha, onde a sua xicrinha estava guardada ali, onde tudo que você olha tem uma memória, né? Essa cadeira foi meu filho que deu, isso fui eu coloquei, eu comprei assim, tem toda uma história. E quando você sai do seu ambiente e vai para casa de longa permanência, vai para uma instituição de longa permanência, tem esse corte, porque ali... Não é mais um ambiente privativo. Regras, né? Tudo mais. Não, ele não é um ambiente privativo. Não é. Você vai dividir o quarto com outras pessoas, não é? Sim. Que muitas vezes você ainda não tem nenhum vínculo, você não conhece aquela pessoa. Pensa bem, eu durmo lá na minha cama, no meu espacinho, no meu lugar. Aí, a partir de amanhã, eu começo a dormir num quarto junto com ela. Mas eu não sei quem que é ela. Eu não tenho nenhum vínculo. Daqui a pouquinho eu vejo você mexendo no meu armário, mexendo nas minhas coisas, né? Nas minhas roupas, em alguma coisa assim, de uso pessoal. E você ainda tem que dar sorte de cair num quarto de alguém que seja legal. Não, sim. Né? Porque tem gente que ainda é cheia de mania, tem gente que é depressiva. E que tem uma rotina, idosos, né? Sim, já tem e que tem próprias... uma rotina diferenciada, não é? Tem aquele horário de comer, mas eu não estou acostumado a comer às 11 horas. Lá na minha casa eu comia meio-dia. Perde a liberdade. Agora você perde a liberdade. Então, quando o idoso também vai para essa ILPI, é muito importante que as pessoas da ILPI assim, tipo, que quase que obrigue a família a continuar esses laços. Porque a gente, quando vai na ILPI, a gente faz entrevista com esse idoso, pergunta assim, sua família vem te visitar toda semana? Aí tem alguns que falam assim, não, faz tempo que não vem. Não é? Quer dizer, aí você saiu do seu ambiente, sua casa, foi para uma instituição, e aqueles vínculos que você tinha familiar, cortou. A nossa plateia tem pergunta. Vou pedir para o nosso produtor falar para a gente qual que é. Olha, tá ficando quente o nosso programa, hein? Tá esquentando. A pergunta é como surgiu, da onde surgiu o termo melhor idade? E aí, alguém sabe responder? Eu imagino que por um senso comum, talvez, de que essa é a melhor fase da vida.
Eu acho de liberdade, né? Eu acho que associaram a isso. A melhor idade, o meu pai, por exemplo, ele falava assim... Olha, o legal de você ficar velho é que você pode falar o que você quiser. Ele, né, brincava, falava isso pra gente. Eu já tenho entendimento. Eu também não sei, porque agora também é pessoa idosa, né? Eu tenho mais melhor idade. Então, na verdade, eu tenho um entendimento de que eles preferem que fale assim. Eu acho que tem pessoas que elas vão envelhecendo e elas têm dificuldade de lidar com a palavra idoso, né? Quando você passa dos 65 anos, poxa, eu sou tão jovial, tem pessoas de 65 anos que têm uma alma de 40, de 30, e ele tem dificuldade de aceitar que ele seja um idoso. Esses dias eu estava brincando até na academia, e aí o personal falou assim, ah lá, aquela moça ali é coroa igual você. Aquilo soou pra mim tão uma pejorativo, né? agressividade. Eu falei, e desde quando que eu sou coroa? Sabe, veio como uma espada no meu peito, porque a minha alma é muito jovial, né? Eu tô ali na academia, tô levantando 250 quilos, mais do que as novinhas. Eu fiquei brava, viu, Carioca? Aí ele falou assim... Eu falei, não, eu acho que falta 3 anos ainda para eu ser coroa, um cinquentão, né? Eu não sei de que idade que é. Talvez o idoso, quando ele chega também nos 60 anos, ele entenda dessa maneira também, né? Idoso. E você falar que ele está na melhor idade, já soa mais leve, mais gostoso. Olha, o senhor está na melhor idade. Que é a verdade. Realmente vocês estão na melhor idade. Maior idade de conhecimento, maior bagagem. Se a gente sentar meia hora... Se cada pessoa jovem procurasse uma pessoa da melhor idade... Antes de tomar decisões, a gente não errar tanto. A gente erra muito porque não ouve. Você vê hoje os netos virarem e falar pro avô, avó, tá viajando, você não sabe nada, né? Não é hoje que a gente mais escuta. Nossa, nem sabe nada, tá viajando. Nossa, nada a ver, tá desatualizado. Aí a gente vai lá e quebra a cara, né? Quantas vezes eu quebrei minha cara por não ouvir minha mãe e meu pai? Hoje não. Hoje eu não dou um passo sem falar com a minha mãe e com o meu pai. Não dou, amiga. Eu oro a Deus todo dia pra minha mãe e pro meu pai não morrer. Se eles morrerem, eu não sei mais quem eu vou consultar. Eu aprendi a ouvir os idosos. E quando você ouve, só vem por que vem os conselhos bons? Porque eles já passaram por isso. Eu falo isso com meu filho. Eu falo isso com a minha filhinha de 2 anos. Ela não entende nada, mas eu falo, escute a sua mãe. Bagagem, porque eu sei que eu já fiz isso e eu errei. Então, e por isso que eu entendo como melhor idade. Eu gosto de falar melhor idade. Porque é a melhor idade que tem mesmo, né? Eu não sei quem fez o termo melhor idade, mas eu sei que ele foi nesse movimento de adequar e tirar o preconceito com a pessoa idosa, né? A melhor idade é porque é a idade, sim, de colher os frutos, a idade de receber todo o acolhimento, exatamente, que é o movimento legislativo, é o movimento que a gente está tentando empurrar aqui. Então, eu acho que, mesmo agora tem novos conceitos, que é terceira, quarta e quinta idade, o que também não era dito, né? Era terceira idade, sessentão. Então, eu acho que a melhor idade é uma forma leve de adequar essas pessoas que estão na melhor idade. É verdade. Porque esse é um desafio, né? Isso que ela falou. É você aceitar que agora você está nessa fase. Sim. Né? Porque realmente traz um choque. Esses dias eu encontrei com uma amiga, falei até para ela, falei, caramba, pensar que esses dias a gente estava fazendo o nosso convite de casamento, que nós fizemos no mesmo lugar, né? E ela falou assim, não, meu filho vai casar o mês que vem. Pois é. Ele está com 27 anos. Eu falei, caramba, e pensar que esses dias a gente está fazendo um convite de casamento, né? É muito rápido. E esse processo, quando você está envelhecendo com saúde, você está envelhecendo bem, às vezes a gente olha no espelho, eu digo por mim, porque eu tenho 56 anos, né? E eu olho assim e falo, nossa, eu não acredito que eu já estou com essa idade. Internamente, a gente tem uma sensação diferente de idade, né? Sim, você não percebe que já se passaram, né? A maturidade é gostosa. E a importância, né, Tânia? Quem mais sofre é a pele. Você falou num ponto legal agora, que é importante a gente passar para a população. Você falou que está com 56 anos. Tenho certeza que você se olha no espelho e não se acha com 56 anos. Porque você está inteirona, você está bonita demais. Então, esse é um trabalho também que eu gosto de incluir como política pública. O trabalho emocional, psicológico. Porque você vai pegar mulheres de 56 anos que vão falar assim, ó, eu sou uma velha, eu sou acabada. Minha vida já está no final mesmo. Como a gente ouve isso? A minha irmã faz essa comparação com a minha mãe, né? Ela fala muito isso para mim, minha irmã caçula. Ela fala assim, nossa, que diferença de você para a mãe. A minha mãe morreu aos 49 anos. Mas ela era senhorinha, bem senhorinha, né?
Por quê? Era uma questão cultural, uma questão de postura 2 para anos essa a mais do que mulher. eu tenho hoje. Né? Dessa mulher, quer dizer, completamente diferente, né? Eu já sou aposentada, trabalhei mais de 30 anos na educação. É um outro tenho uma ritmo, outra né? pegada. Hoje, né, como eu tenho essa liberdade de escolha, então eu posso participar de várias coisas, que eu participo realmente também, né? Então, é aí que tá. Eu me olho e falo, puxa vida. Isso Eu é sei que gostoso. muitas mulheres, né, com até menos idade do que eu, mas não tem a pegada do meu dia a dia. E a importância da gente ter o cuidado com a vida humana é o seguinte, por exemplo, eu vou me citar como exemplo. Eu, quando eu fiz 40 anos, para mim foi um baque. Eu falei, puxa vida, quando eu fiz 45, Tânia, falei, a partir de agora eu vou mentir a minha idade. Quem perguntar, eu vou falar menos, eu vou começar a regredir. Mano, mês que vem eu vou fazer 44, 43, não vou falar mais. Só que, se você tá bem cuidada, se você se sente bem... Você tem orgulho de dizer essa tenho idade. orgulho, gente. Hoje, eu olho meu filho com 30 do meu lado, eu falo, eu tenho 47 anos. Mas é seu irmão. Porque você se cuida, é seu irmão, porque você tem ali seu cuidado. Então, a importância de ter um investimento, realmente, em políticas públicas direcionadas à mulher, porque a mulher, ela vive muito de autoestima, né? Nós E somos sofre muito mais com a sensíveis. natureza, né? Sofre demais, gente. Não, eu demais. tenho um filho de 18 anos. Amiga, eu tava pensando esses dias, ó. Não. Eu depois de 30 Eu tenho anos... 19. Eu tenho de Não é? 30. E eu tenho uma de 2. Aí eu falo assim, puxa vida, eu tô com 47 anos, tô com uma menina de 2. A mulher, ela passa pelo processo da gravidez, né? É ela que vai engordar, é ela que vai ter modificação no corpo dela, é ela que vai amamentar, ela vai ter todas as mudanças possíveis no corpo dela. Pois E é, é ela que menopausa. depois, ainda tem, e é ela depois é que é a maior responsável pelo filho. É impressionante como a criança é ligada à mãe, como a gente se sente nosso, como é muito nosso, mais do que do pai, né? E tudo isso vai sobrecarregando e vai trazendo o desgaste, o envelhecimento, o prejudicial no corpo da mulher. sim. Então, se a gente tiver aí um tratamento, né? De autoestima, né? autoestima emocional De autoestima. e Eu começar a acho que levar a essas autoestima é mulheres, muito por isso que é legal. muito legal esse podcast, é muito legal, até provoco você a fazer depois um podcast só direcionado às mulheres. Com As mulheres certeza que estão faremos. chegando aí nos 50 e que se sente com 30, pra gente levar isso na casa das pessoas, essa autoestima. Só que isso tem um preço. Qual é o preço, Tânia? O preço é você acordar de manhã, 6 horas da manhã, como eu acordo, e frequentar uma academia, né? É você tirar um tempinho pra você ir no cabeleireiro. É você tirar um tempinho pra você comprar sua maquiaginha na frente do espelho. É se cuidar, é se amar. É um pouquinho por dia. Porque a gente tem uma certa É um tendência pouquinho. a esperar que as pessoas nos façam felizes, que as pessoas nos amem, que as pessoas cuidem de nós. E toda essa responsabilidade é só nossa. Sabe que o estresse envelhece? É um agente... Demais. Então, E adoece, né? adoece, envelhece. Então, as políticas públicas desgasta. de segurança que beneficiam os idosos a ter paz, tranquilidade, beneficia toda a sociedade. Vamos Com certeza, gente. Então, a mulher é estressada, ela é multidisciplinar e isso Sim, causa um estresse que, além da menopausa, então a gente tem que ficar se cuidando mesmo. Se É isso policiar. mesmo. Poxa. Meninas, nós já Muito bom. estamos chegando ao fim do nosso podcast, Ah! mas eu não poderia encerrar sem antes perguntar para vocês. Tem algum medo, alguma coisa que cause aflição para os 60 a mais? Eu tenho medo da doença. É um grande medo que eu tenho na minha vida. E para isso, hoje, eu me cuido para que eu possa envelhecer com saúde. Eu quero sim, quero envelhecer, mas quero envelhecer com saúde, com dignidade e quero tentar chegar nos 100 anos, como vocês colocaram. Esse é o meu maior medo, a doença. E você, Tânia? Eu também, até porque eu tenho umas tias tudo de 91, todo mundo tomando conta da sua vida e vivendo muito bem. Eu também quero seguir o mesmo esquema. Eu acho que essa questão da doença degenerativa, né? A gente tem visto que cresceu muito os casos, né? De Alzheimer, principalmente. E é muito triste, né? Você perder a sua história, né? Você perder o reconhecimento daquelas pessoas que você ama, da família, dos amigos. É muito. Então, acho que isso aí é um medo e que a gente vê o quê? Que é necessário essas políticas, né? É o que ela falou. A gente precisa investir na prevenção, né? Tem que combater antes que aconteça. Porque depois que acontece, fica mais difícil. Então, acho que esse é o medo.
assim, que a gente tem, seria um medo, uma preocupação, Sim. né? Pelo fato de a dois gente ver medos. tanto que está crescendo, Um né? da dependência, né? A gente que, se ficar dependente, o outro vai depender do outro. Isso deve ser muito sofrido. Eu tenho uma avózinha que passou por teve um câncer recente. Ela era muito agitada, tinha 2 empresas e ela se viu muito dependente. Então, eu vi o sofrimento dela, de estar sempre alguém perto. Então, a dependência do idoso, né? Maior, menor grau, é um temor. E a perda da lucidez. A gente quer chegar lá no fim da vida lembrando de isso tudo, mesmo. podendo lembrar da nossa família. Então, seriam os 2 medos que a gente pode se cuidar né, durante a vida para evitar isso. Mas não Tá sei se eu estou... E o seu, Ana? É o seu. Sabe que eu não parei para pensar nisso, mas tô Olha, aqui perguntou pra colhendo. gente, Pois não é. pensou Mas nos isso é seus, hein? importante, né? Pra gente Sim, ir colhendo e captando. Mas achei bem pertinente essa questão aí da dependência, porque para mim a importância seria eu manter a minha autonomia, exercendo a minha cidadania. Então, arrisco dizer que a perda dessa minha autonomia dependência. seria minha maior preocupação. Quero agradecer, então, mais uma vez a vinda de vocês. Adorei essa composição aqui, uma mesa de mulheres que debateram muito bem a questão do Estatuto da Pessoa Idosa. E já fica aqui o convite para uma próxima vez. Com certeza obrigada. teremos outras oportunidades. Prazer conhecê-la. Prazer também, eu agradeço muito e parabenizo a TV Câmara por estar levando, né, um assunto, uma pauta tão importante para a sociedade, que realmente o Brasil está envelhecendo e a gente precisa envelhecer com dignidade e respeito. Nós também agradecemos, eu agradeço somente em nome do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão tão pertinente na nossa sociedade, que é o envelhecer. Mas o envelhecer com dignidade, o envelhecer que você esteja bem, né, e esteja cada vez mais buscando essa independência, né? Então, eu acho assim que valeu muito, gostei de conhecer as meninas aqui que eu não conhecia, certo? E uma outra oportunidade, pode nos convidar que a gente vem aqui bater um papo com vocês também. Com certeza. Obrigada pelo convite. Esse foi o Resenha Podcast de hoje. Agradeço a sua companhia, também a sua audiência. Eu te encontro num próximo episódio. Até mais. Até mais.